Olá, professoras! Hoje estou aqui para conversar com vocês sobre as famílias das crianças com deficiência. Nós temos que saber que as famílias, elas têm que se tornar nossas aliadas no processo de inclusão. Por isso, o nosso tema hoje é parentalidade positiva, criar laços e construir pontes. Porque o atuar da família é fundamental para a gente. A família, ela atua em casa e ela também tem uma ação na escola, uma relação que é construída com a gente. Então, hoje, o que eu quero conversar com vocês é como afinar, como apertar esse laço entre você e a família do seu aluno que tem algum comprometimento. Certo? E esse é o nosso desafio de hoje, compreender que essas famílias, elas se constituem dentro de um sistema próprio. E a escola também, e você também. E através do diálogo e da cooperação, todos juntos para promover o processo de inclusão. Por isso que o tema família é tão importante ser discutido. Vejam só, o que eu quero contar para vocês é o seguinte: não é fácil para a família ter um filho com deficiência, porque ninguém tem uma gestação, uma mãe não tem uma gestação esperando que o filho nasça com deficiência. Então, quando essa criança nasce com deficiência, eles passam por alguns períodos, né? A mãe, o pai, a família como um todo. O primeiro desses períodos é o luto daquele imaginário que foi construído, daquela criança com aquela expectativa toda que foi criada. Então esse período é um período de muito sofrimento e ele também, logo em seguida, ele vai forçando de uma certa forma o surgimento de um segundo período que é a culpa. Afinal, de quem é a culpa? Né? Por que meu filho nasceu com esse comprometimento, com essa deficiência, com esse transtorno? Então a culpa, achar um culpado para tudo isso é como se trouxesse um alívio para aquela mãe, para aquele pai. No entanto, não é fácil encontrar. Alguns nunca vão encontrar e outros, ao encontrar, esse momento é muito doloroso, muito sofredor. Eu vou contar um caso para vocês. Eu conheço uma pessoa, ela teve 3 gestações. A primeira gestação, a criança tinha muitas deficiências, múltiplas deficiências, e não sobreviveu, né? Durou poucos dias e não sobreviveu. Aí ela teve uma segunda gestação e o menino nasceu síndrome de Down, autista, cego e surdo. Logo em seguida, então, ela queria ter uma gestação de um filho que fosse normal e ela foi em busca de fazer todo um mapeamento genético e estava tudo ok. Ela teria muitas chances de ter um filho normal. E ela teve um outro filho. Então, ela tinha um filho que tinha muitas deficiências e tinha um outro filho. E o filho que tinha muita deficiência, ela levava muito ao médico, né? Quase que mensalmente. E numa dessas vezes ela levou o outro filho que já tinha 4 anos junto. E o médico deu o diagnóstico. Esse teu segundo filho também tem deficiência. Ele é X frágil. E aí ela foi atrás em busca para saber, afinal, né, o que tinha, e ela descobriu que ela é portadora do X frágil. Então isso tornou a vida dela muito dolorosa. A culpa ficou muito grande. Então, essa pessoa, essa mãe, ela precisa de um acolhimento, ela precisa fazer uma terapia, né? Então, isso é, não sei se isso sensibiliza você, mas essa história, ela me diz muito, sabe? Sobre o sofrimento da pessoa. Depois desse período do luto e da culpa,
da busca de um culpado, a gente tem o período de aceitação, aceitar a realidade, né? Aceitar que o filho é autista, aceitar que o filho tem um comprometimento sensorial, que tem uma deficiência intelectual. Então esse período também é que traz assim mais tranquilidade para essas famílias. Então nesse momento de aceitação, o que a gente vai fazer? Junto com ele logo vem o tratamento. Ah, tá bom, então vamos buscar todas as alternativas possíveis para melhorar a qualidade de vida desse meu filho. Estão percebendo que a vida dessa família não tá fácil? Primeiro o luto, a culpa, agora a aceitação, agora o tratamento. Então o tratamento, olha o que ele requer. Uma agenda, porque tem que levar o filho na fono, no físio, no neurologista. Mas essa pessoa trabalha para sustentar sua família. Então qual é a agenda, né, que ela vai destinar para esse filho? E outro ponto, o dinheiro, né? Porque o nosso sistema de saúde não é nada fácil, vocês sabem disso. Nós não temos realmente uma política pública inclusiva e de assistência às famílias e às crianças com algum comprometimento. Então isso acaba trazendo para os pais a necessidade de um investimento financeiro muito grande. E quem não tem, não faz, porque o nosso sistema público não oferece, né? Se oferece, tem que ficar muito tempo na fila esperando. Você já sabe mais ou menos da história, né? Acho que aí no estado de vocês não é diferente aqui de Santa Catarina. E depois, até aqui, tudo bem, né? Há uma busca. Mas talvez essa situação piore um pouco quando o filho tem algum comprometimento, que uma das comorbidades é a agressão, né? A autoagressão ou agressão dos seus familiares. Então imagina o contexto dessa família que necessita de medicação, de contenção da agressividade do aluno, do filho, né? Então esse é o contexto, é um contexto de sofrimento. E se essa família não for muito bem orientada, pode ocorrer duas coisas: a violência, inclusive física, além da psicológica dessa criança, e a negligência, que é não fazer nada por ela, né? Que nós temos vários casos. Eu acompanhei um caso num município aqui próximo, em Santa Catarina, que o menino fugiu na rua, correndo, gritando, e aí ele entrou dentro da APAE, que era a escola que ele estudava, mas não era naquele período, e pegou uma cadeira e bateu na professora, quebrou o pé da professora, e a assistência social então veio, levaram a criança de volta para casa, já eram quase adolescente, e quando chegaram em casa é que viram o menino, ele ficava o dia inteiro num corredor que só tinha uma porta, era um corredor, aí só tinha uma porta para sair, e ele ficava ali o dia inteiro, correndo para um lado, correndo para o outro, correndo para o lado. Então, quando ele conseguiu fugir, ele não sabia nem mais o que fazer, né? Então, a escola, mesmo que ele frequentava, nem sabia dessa situação. E fazia tempo que ele não ia para a escola porque ele estava muito agressivo. Então, vejam bem, essa família ela tinha que ser orientada. Talvez tenha sido a única alternativa que essa família tinha de conter as agressões do seu filho. Então ela precisa de uma orientação, ela precisa de um acolhimento, essa família. Por que eu estou contando tudo isso para você? Por que isso tudo eu estou falando agora? Porque o processo de inclusão, a nossa maior parceria é com a família. Então a família tem que estar próxima da gente. Por isso que hoje nós estamos falando aqui sobre família e que você tem que compreender que a família não é que ela não está nem aí, ela está mergulhada neste contexto muitas vezes. E nós, professoras, nós temos que ser sensíveis a isso, né? Sensíveis a isso. E não achar, traz o filho aqui para a escola e deu. Não é assim. Há todo um contexto, uma história que pode envolver sofrimento, violência, negligência.
E além disso, eu quero falar para vocês, há um índice bem alto de casais que quando tem o filho com deficiência, quando vem diagnóstico, né, os maridos vão embora. E essa criança, ela é acolhida somente pela mãe e pelos irmãos, né, que é o caso desse que eu contei agora para você, né, ainda há pouco. Então, essa mãe que teve 3 filhos com deficiência, o marido deixou ela e foi embora. Entende? Então, isso acontece também. Olha a carga, né, de sofrimento que essa família tem que conviver no seu dia a dia. Então, vejam bem, a história dessa família é fundamental a gente saber, né? Para ver assim, até que ponto eu posso realmente contribuir para melhorar a qualidade de vida dessa criança, dessa mãe. E não achar que é tudo negligência, né? Então, assim, essa família, ou como qualquer outra família, elas têm algo que a gente chama de conhecimento pertinente. O conhecimento pertinente, ele é construído a partir da história de vida desta família, que está dentro de um sistema próprio, né? Que é o sistema de relacionamento dos seus pares em casa, dos seus vizinhos. Então, essa história, né, é que nós precisamos conhecer. Muito importante você fazer o contato com essa mãe, com esse pai, com esses irmãos, e pelo diálogo você então se aproximar, criar um laço com essa família, né? Um laço de generosidade, de acolhimento. Isso é muito importante. Então, qual é o propósito hoje, né? Que eu estou falando também em tudo isso. É compreender as necessidades das famílias. As famílias, elas têm as suas necessidades. Então, não sei se isso faz sentido para você, ou se você conhece uma história muito parecida dessas que eu estou contando hoje, né? Então, compreender essa história dessa família é um passo a mais, né, que pode nos ajudar, inclusive nas nossas intervenções. Então, para promover a inclusão, a gente tem que conhecer a criança, qual é a deficiência que essa criança tem, conhecer a família e conhecer a escola no qual você trabalha, conhecer os documentos que são elaborados pela sua escola. Toda escola tem um PPP, Projeto Político Pedagógico, e lá dentro tem o conceito de inclusão, o conceito de atendimento educacional especializado. O que é isso, né? Então, assim, a nossa atuação para promover o processo de inclusão não é só conhecer as deficiências e como trabalhar com elas, é além. Envolve a questão familiar e a questão da própria escola. Será que a escola que eu trabalho tem condições de realmente promover o processo de inclusão? E aí que vem a ideia de parentalidade positiva. O que seria parentalidade positiva, né? É o comportamento do pai e da mãe que é baseado a partir dos interesses e necessidades da criança. Então, hoje, nosso objeto maior, o nosso olhar luxuoso é sobre a criança, né? E aí, com essa criança, ela não vem sozinha para a escola, ela traz uma história familiar. Quem é essa família? Então, eu amplio o meu olhar luxuoso para esta família, conhecendo a história dessa família. Porque essa relação, esse tipo de comportamento que o pai e a mãe vão ter, ela vai assegurar o pleno desenvolvimento das funções cognitivas dessa criança. E agora, toda essa minha atuação a partir da parentalidade positiva tem junto o educar e cuidar. O educar e cuidar é coisa da educação infantil. Foi e hoje, nas diretrizes curriculares nacionais de 2013, na página 17,
está escrito explicitamente que educar e cuidar não faz mais parte somente da educação infantil. É uma ação expandida para todos os níveis de ensino. Ou seja, ensino fundamental, ensino superior, médio. O educar e cuidar é a questão do acolhimento, do olhar sobre o outro, a escuta, envolve a questão da aprendizagem, dos relacionamentos, da escuta. Envolve muitas coisas o educar e cuidar. E isso é fundamental para a criança com deficiência, né? Também para todas as outras crianças, mas para a criança que tem deficiência, o educar e cuidar é fundamental, é essencial. Então, assim, vejam bem, educar e cuidar, o acolhimento, o respeito pelas diferenças, a atenção adequada. Então, se nós temos uma parentalidade positiva, pautada no educar e cuidar, isso vai levar nós a um sistema de prevenção. Prevenção de quê? Imagina essa família esgotada, num estresse tremendo. Pode ser que dali emerja uma violência, uma negligência, né? Então nós temos que pensar nisso. Pensar em fortalecer as relações entre a família, a criança e a escola para prevenir qualquer ameaça ou risco que essa criança possa ocorrer. Porque nós, professores, a nossa função é ensinar. Só que ela não está desvinculada da história de vida das pessoas. Nós somos humanos. A gente, além de cuidar de si, cuida do outro e cuida das relações num contexto maior. Então, você não vai ficar neutro numa relação onde você vê que a criança está sendo negligenciada, está correndo um risco, está sofrendo uma violência psicológica. Então, o sistema familiar ele tem que estar alimentado, acolhido. Por que a escola, a família e a criança fazem parte de sistemas, né? Porque esses sistemas, eles são individuais, já vou mostrar aqui com mais detalhes. Eles têm conhecimentos pertinentes em cada campo em cada sistema, e nossa função de professor é construir pontes entre esses sistemas. Vejam bem aqui, a parentalidade positiva, ela percebe a família como um sistema autônomo, mas que se relaciona com o professor, que também tem um sistema autônomo, e os dois sistemas se relacionam também com a escola. E aqui no meio está a criança. Então, veja bem, aqui na família tem os valores, o jeito de ser, as crenças, né? A ideia de capacidade e incapacidade, os preconceitos sobre seu próprio filho. O que tem o professor? Também tem a sua história de vida com crenças, valores, forma de se organizar socialmente, culturalmente. Então, são sistemas separados, mas que se relacionam. A escola, enquanto instituição, também tem um valor, uma crença, um discurso, certo? Então, o que a gente percebe? Que o fundamental é perceber que a escola, o professor e a família têm que estarem juntos, porque além dos três que devem estar fortalecidos, eles também estão mergulhados num sistema maior que é o social. Agora, os pilares desse relacionamento são os diálogos entre os sistemas. Então, a parentalidade positiva, ela vem orientar o pai para que esse pai seja acolhido e tenha a escola e o professor como um aliado. Certo? Isso faz sentido para você?
Quantas vezes você chama os pais do seu aluno para conversar e os pais não aparecem? Dizem que não pode, que não tem tempo. Então, nós temos que mudar esse comportamento dessa família. Trazer a família para a escola, para mais próximo da gente. E aí eu vou conversar aqui com vocês agora alguns pilares que para mim são fundamentais para que a gente possa realmente colocar a parentalidade positiva como uma prática de formação para esses pais. O primeiro pilar é o respeito mútuo, o respeito pela família. Eu só respeito o outro se eu o conheço. Então, por exemplo, quando você se relaciona com uma determinada pessoa, você cria um carinho, cria um vínculo, cria um laço com ela, certo? Se eu não conheço a pessoa, aí não faz nenhum sentido para mim o que ela faz, o que ela fala. Vejam bem, para eu poder respeitar essa família, eu tenho que conhecer essa família, me aproximar, criar laços. E essa família tem que vir para a escola, né? Ela tem que ver que ela é uma das peças fundamentais para o desenvolvimento do seu filho. E aí eu sempre digo assim, para os pais que estão me ouvindo, por exemplo, firmeza nas suas decisões. Firmeza, né? Não adianta falar, por exemplo, uma criança que tem deficiência, olha, se você obedecer na escola, depois eu te dou um pirulito. Ou se você não obedecer na escola, eu vou te deixar de castigo, vou tirar teu celular. E depois não faz nada disso. Então, assim, é firme. Como você educaria o seu filho, por exemplo, né, se ele não fosse deficiente? É igual. Se ele não fosse deficiente ou se ele é deficiente, os limites têm que ser dados. As regras têm que ser construídas. Não podemos afrouxar, negligenciar ou usar de violência, nem uma coisa nem outra. É o respeito, né? O respeito mútuo, trabalhar com firmeza, respeitando a si e a necessidade das crianças. E usando, pais, a gentileza. Gentileza com a escola, com o professor, porque isso nos fortalece enquanto professoras. As professoras estão me ouvindo, isso com certeza faz sentido para você. Porque quando alguns pais vêm na escola, eles já vêm louco para acusar algumas professoras, né? Então essa situação também não nos deixa confortável. Então, vamos pensar nisso. Olha, quando falo de respeito mútuo, a palavra principal é o diálogo. Conversando, a gente se entende com respeito e firmeza. Entender a criança por trás do comportamento. Então, assim, a criança tem vários comportamentos. E vamos pegar um exemplo de um comportamento agressivo. A criança que bate em todo mundo, rasga o caderno dos seus colegas. Mas se você for mais a fundo, conversar com essa família, conversar com esses pais, você vai descobrir o real desencadeador deste comportamento. Então eu vou falar um negócio para vocês. A gente tinha uma criança na escola, ele estava no primeiro ano, ele tinha um comportamento bem agressivo, ele furava os seus colegas com lápis, rasgava os cadernos, ameaçava as crianças, ele tinha transtorno desafiador opositor. Então, o tempo todo era nesse sentido, né? E aí, nas vezes que ele não estava em crise, nós conversávamos com ele e ele relatava o que a família fazia com ele.
e que eram atitudes extremamente violentas, desde assistir filmes com sangue, né? Desde bater, e ameaças eram frequentes, e ele ainda dizia que, como os pais eram separados, que nem o pai nem a mãe gostavam dele, porque eles nunca queriam que ele fosse no final de semana, ou ficasse com um, ou fosse para casa do outro. Então esse é o relato de uma criança que tem um transtorno, mas que ela não está alheia àquele relacionamento familiar, certo? Então assim, ó, entender o que está por trás desse comportamento da criança. Toda criança tem a sua personalidade também, tem o seu jeito de ser. Então, o importante é a informação ou formação para esses pais. Os pais devem ser informados sobre esse comprometimento da criança e têm que buscar alternativas junto com a escola de minimizar ou melhorar a qualidade de vida desse sujeito. Comunicação é o terceiro pilar. Eu não digo só o diálogo, mas a troca, que essa troca, ela parte da escuta da criança e de usar palavras de respeito com ela, porque tem pai que não tem paciência, né? Bate na cabeça do filho, diz, seu burro, seu tolo, não aprende nada mesmo. Então, esse tipo de vocabulário, nós temos que orientar os pais que eles não devem utilizar. Então, não faz parte de alguém, né, que trabalha com parentalidade positiva. Parentalidade positiva é o contrário, é dar elogio, é incentivar o filho, é ajudar o filho a transpor obstáculos. É equilíbrio, né? Equilíbrio entre o que é permitido e o que é punido. Então, assim, teve uma mãe que a criança fazia as coisas ou não fazia as coisas, ou fazia errado ou não fazia, e ela batia nele, batia fisicamente, né? Então, assim, vinha com os braços roxos. Então, a gente perguntava, quem fez isso em você? Né? E aí, a criança dizia, foi a mamãe, foi o papai, porque eles acabam contando. Por quê? Porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu perdi meu lápis. Então, a gente pensa assim, ó, não é punindo e nem permitindo. Por exemplo, permitir tudo, né? Meu filho tem deficiência, então eu vou permitir que ele já nasceu com deficiência, então ele pode fazer o que quiser. Não vai, depois você não vai dar conta disso. Há um limite, né, entre o que pode e o que não pode. E eu sempre digo para os pais que eu oriento, né? Não é porque a criança tem uma deficiência que você não vai agir como você agiu com os seus outros filhos. Faz muitos anos, uns 20 anos mais ou menos, eu recebi uma mãe que ela tinha tinha nascido uma criança com síndrome de Down. Ela já tinha uma outra filha de 21 anos. Então ela foi para um acolhimento, né? Eu tinha que escutar essa mãe e orientar essa mãe. Então ela chegou para mim e falou assim, olha minha filha, veja minha filha. Eu fiz, linda, porque a menina tinha um olho azul, muito lindo. Eu falei, linda tua filha. Não, mas olha, ela é doente. Mas é porque ela tinha síndrome de Down, né? Então essa mãe achava que era uma doença. Aí ela assim, eu vim aqui para você me dizer o que eu tenho que fazer com ela. E a minha abordagem, ela foi bem diferente, porque eu não coloquei nada para essa mãe. Eu só perguntei e quis saber da história de vida dessa mãe. Eu perguntei para essa mãe, eu passei 1 hora perguntando coisas da vida dessa mãe. E tudo que ela ia me dizendo, eu ia anotando. Eu perguntei, você tem mais algum filho? Tem, uma de 21 anos. E eu quis saber tudo da filha de 21 anos. Como foi para alimentar, quando engatinhou, quando andou, como falou, depois que cresceu, adolescência, namoro, tudo. E tudo que essa mãe ia me dizendo, eu ia escrevendo numa folha. E aí, de repente, a mãe assim, pá, mas eu já tô aqui há 1 hora e você não me diz o que eu tenho que fazer com essa criança. Só falamos da minha outra filha que não tem nada. O que eu tenho que fazer com ela? Com essa daqui? Aí eu peguei a folha, entreguei e falei assim, a mesma coisa que a outra sua filha.
É a mesma coisa, elas não vivem em mundo separado, diferente. É o mesmo mundo. Agora, talvez para sua filha de 21 anos, tudo foi mais fácil porque você falou de primeira e ela já aceitou, já compreendeu. E essa com síndrome de Down, você vai ter que explicar mais detalhadamente, por mais vezes, dar mais exemplos, trabalhar de forma mais concreta, porque elas vão aprender da mesma forma, né? Elas vão aprender. As estratégias é que são diferentes, entende? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O que é permitido para alguém que tem deficiência? É permitido aquilo que qualquer criança pode fazer naquela idade, né? Se você permite que seu filho normal de 5 anos fale na rua palavrões para as pessoas, se ele tem deficiência também vai ser permitido. Não é legal, mas se a família permite, né? Agora, se você não permite para o filho que não tem deficiência, não é para permitir também para esse que tem deficiência. Então, a solução é o equilíbrio, né? Entre o que é permitido, o que é punido. O encorajamento, celebrar conquistas com o teu filho. Então, o pai tem que saber, a conquista pode ser mínima. Porque qual é a ideia que o pai tem? Meu filho está com 7 anos, ele vai ter que... a maioria já sabe ler com 7 anos, então eu quero que ele também saiba ler com 7 anos. Mas a criança com deficiência talvez não consiga se alfabetizar nesse tempo. Precisa de um tempo maior. Entendeu? Aí o que vai acontecer? A criança sabe algumas letras, aí ele vai dizer, mas só sabe letra, não sabe ler ainda. Não, ele sabe ler letras agora. Então temos que encorajar, celebrar cada conquista. Porque se você aprender uma letra, vai ficar fácil aprender uma sílaba ou uma palavra. Entende? Então, assim, as conquistas podem ser mínimas, mas devem ser celebradas, porque isso vai trazer o quê? Segurança para essa criança. E aí, assim, por que falar, então, de parentalidade positiva aqui para as professoras, né? Por que falar? Por que falar? Para melhorar a informação, a formação das competências parentais, as competências dos pais. Os pais, eles têm que construir algumas competências de ser pai. O que é ser pai, o que é ser mãe. Entende? Então isso é fundamental, porque essa formação da parentalidade positiva vai ajudar no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Que não adianta só a criança estar na escola e permanecer na escola. Os pais, a escola e os professores têm que garantir o sucesso dessa criança dentro dessa escola. E quanto mais esses sistemas estiverem unidos, mais forte e mais rápido será o desenvolvimento e aprendizagem dessa criança. Vejam bem aqui, ó. Uma dica que eu dou para você. Você tem uma abertura legal lá na sua escola, faz um trabalho interessante na sua escola. Então proponha para a sua escola a construção de uma escola de paz. Ela pode funcionar num final de semana por mês, um dia à noite, um dia durante o dia, porque é fundamental uma escola de paz. É ali que você vai trabalhar a parentalidade positiva, que é um campo de atuação. Se você aí é orientador, supervisor escolar, coordenador de escola, proponha isso para a sua escola. Proponha fazer essa escola de paz. E aí a gente tem aqui algumas competências que nós vamos trabalhar aqui para essa escola de paz. Ensine esses pais, construa com esses pais ações e estratégias que vão melhorar a qualidade de vida do seu filho. Então veja, a primeira coisa, expressar o amor, aceitar o filho como ele é, com todas as potencialidades e dificuldades que ele te mostra, certo? Então a primeira coisa, elaborar estratégias para que realmente o pai aceite essa criança e consiga expressar
o seu amor por ela. Expressar amor é desde pentear o cabelo, trocar a roupa, dar a atenção necessária, abraçar. Entendeu? Isso falta muito para as crianças com deficiência. Gestão do estresse. Gente, eu comecei aqui falando das dificuldades do sofrimento das famílias. Não é fácil. Então, um momento de troca entre essas famílias, olha só que interessante, entre a família da criança com deficiência e as outras famílias da escola. Também é importante. As outras famílias, elas não sabem da história dessa família, do sofrimento, da angústia, da dor, do medo, sabe? Elas não conhecem. Então, essa escola de pais, ela também pode acolher pais e crianças que não são deficientes. Então, é importante que esse pai, ele faça relaxamento, ele faça uma terapia se for necessário, né? Se ele tiver condições financeiras. Outra coisa que também é importante é um relacionamento saudável, sabe? Um relacionamento saudável de pai, de mãe, né? Ou desses papéis dentro da família. É importante. Então, assim, orientar os pais para não ficarem brigando, não botando a culpa num em outro o tempo todo. Essas coisas mais dolorosas devem ser discutidas separadas da criança, certo? Porque a gente tem duas coisas fundamentais nesse relacionamento positivo. É o saudável, de que ele seja saudável, e o cuidado, né? É muito importante isso. Um outro ponto importante é o engajamento social. É aí que eu falo para você. Às vezes as outras famílias julgam muito a família da criança com deficiência, porque elas desconhecem, elas só julgam o comportamento, as reações, né? E porque elas não têm laço com essa família. Então o julgamento vem realmente de forma, às vezes até preconceituosa. Então vamos quebrar esse preconceito e fazer esse relacionamento entre todos os pais, os pais de crianças com deficiência e sem deficiência. Essa família tem que ser incentivada no engajamento social. Uma outra questão é a gestão do comportamento e da ação desse pai. Acreditar que o filho é capaz e nunca comparar o filho com outras crianças, nem deficiente e nem sem deficiência. Mobilização. Incentivar esses pais a participar de associações, de escolas, certo? Porque lá ele vai encontrar outras pessoas que têm e passam pelo mesmo sofrimento e que conseguiram superar. Então essa troca também é bom. Vejam que nós temos aqui 7 pontos importantes que devem ser trabalhados numa escola de pais. Você se identifica com isso? Então você pode entrar em contato comigo e eu mando para você algum material sobre como elaborar uma escola de pais. Será o maior prazer fazer isso. E com isso eu quero te ouvir, né? Quais são as dificuldades que você tem dentro da sua escola? Quais são os temas que você gostaria de ser trabalhado lá? Experimente fazer diferente. Experimente construir uma relação mais inclusiva. Tornar a escola que você está mais inclusiva. Isso é um desafio, gente. Mas é um desafio que vai ser bom pra gente e vai ser bom para os pais e bom para as crianças. Eu sempre digo o seguinte: o professor, para mim, é a alma da escola. É dentro da nossa sala que tudo acontece. Entendeu? Independente da escola, dentro da sala de aula, a gente faz acontecer. A gente transforma a vida dessas crianças.
A gente dá para elas e mostra outras possibilidades. Por isso, gente, que eu considero o professor como a alma da escola. Você se identificou com isso, né? Você sabe o quanto você tem investido nisso. Eu também, eu me reconheço muito nisso. Para mim, isso é a chave de tudo. Um professor que não está comprometido com essas questões, sabe? Ou está acomodado, ou ainda não se deu conta, né? De que isso é fundamental, inclusive para a gente. Por que isso, né? Porque a família constitui um sistema também de educação. E lá é onde começa o primeiro afeto e a primeira cognição, sabe? Aquelas crianças que os pais negligenciam a atenção, a escuta, elas acabam também sofrendo de algo chamado privação cultural, que não é privar das coisas materiais, mas é privar do contato, da mediação da mãe, do pai, dos irmãos, certo? Então, cuidado, né? Cuidado para não gerar privação cultural. O que oferecer nas escolas de pais? Orientação aos casos graves, o que fazer, formação sobre o desenvolvimento e aprendizagem dessas crianças, promover atividades educativas, sensibilizar as outras famílias, incentivar a busca de ajuda emocional e social, socializar as dificuldades. Vejam bem, isso tudo, por quê? Porque esse sistema aqui de família, professor e escola precisa acolher esta criança. Quando a família, veja aqui em azul que eu coloquei, falha, vejam bem, vamos tentar, imagine agora, tirando a família desse contexto. Só ficando a escola e o professor responsável pelo processo de inclusão ou pelo processo de desenvolvimento e aprendizagem dessa criança. Isso vai ter uma falha, gente. Então, quando a família falha na resposta, todos sofrem. Todos sofrem. A criança vai sofrer, a escola vai sofrer, porque os outros pais vão reclamar, o professor vai ficar sozinho, a família não está presente, não se consegue atingir o que se quer dessa criança, porque a educação das crianças, elas extrapolam o muro da escola, elas precisam da família, então é fundamental. Para isso, vejam bem assim, ó, vamos retomar uma coisa que eu falei para vocês. As famílias, elas estão, imagina, o filho com deficiência, incomodando na escola, não aprendendo, já passou por uma escola, já passou por outra, agora veio parar nessa escola ou lá na sua escola, o guri incomoda, os outros pais reclamam, as crianças reclamam. Então, assim, um contexto de sofrimento, dores, medo. Agora, quando você chama essa família para esse sistema, tudo vai ser diferente. E aí, o que a gente faz para essa família? Quando você chama ela para a escola, para ela participar dessa escola de pais, a partir desse viés da parentalidade positiva, nós temos então o empoderamento das famílias. Essa família não vai ter mais vergonha do seu filho. Ela vai querer ir na escola, ela vai querer conversar com os outros pais. Ela vai querer fazer amizade com os outros pais. Olha, eu tive uma criança autista na minha escola e que essa criança, ele chegou com 4 anos. Se tinha balde de água que alguém estava limpando, ele pegava o balde de água, jogava na sala e ia no pátio de areia, pegava um punhado de areia e jogava em cima. Era assim. Ou ele se jogava no chão, fazia birra, então era bem complicado. Aí os pais começaram a reclamar, porque gritava, né? Então o que a gente fez? A gente fez um acolhimento de todas as famílias. Essa família da criança autista falou para todo mundo tudo que passava e tudo que necessitava. E encurtando essa história, esse menino hoje já é um adulto, né? E até o ensino médio, ele foi com a mesma turma de amigos, sabia?
Os amigos visitavam ele em casa, a mãe fazia festas e levavam os outros colegas para todos os aniversários. Ele ia em todos os aniversários que era convidado. Então a turma começou no pré e foi até o ensino médio com ele. E as amizades continuam. Então esse empoderamento da família proporciona assim uma satisfação, né? Olha, meu filho tem autismo, mas ele tem uma vida social com os amigos, e tem grupos, e tem WhatsApp, e tem seguidores, e tem um trabalho. Então isso é importante, né? Esse empoderamento. Você não pode se sentir frágil, pai e mãe que esteja me ouvindo, porque você tem um filho com deficiência, certo? Você não se sinta frágil, se sinta empoderado. Invista no seu filho, que é fundamental. Acompanhamento da família. Essa família, especialmente da criança com deficiência, ela deve ser acompanhada pelas escolas e professores. E aí nós podemos fazer isso através de um questionário que ele compõe uma escala, que a gente chama de escala de autopercepção para o exercício da parentalidade positiva. Essa escala, ela avalia 3 pontos: a confiança dos pais nas suas ações, as dificuldades dos pais e as necessidades de formação dos pais. Então, para a gente fazer a escola de pais, é importante aplicar esse questionário, porque daí você vai ter o mapeamento das reais necessidades e o quanto esses pais estão confiantes no processo. Para que tudo isso, Isabel? Para que tudo isso? Para que tudo isso? Gente, algumas coisas são fundamentais a gente pensar. Discutir a formação da família a partir de uma escola de pais, dentro do viés da parentalidade positiva, nos traz essas 5 coisas aqui, 6 coisas que eu coloquei. Primeiro, prevenir os maus tratos, porque tem muita criança com deficiência sendo maltratada, certo? Aumentar a autoestima da família e da criança, facilitar o desenvolvimento e aprendizagem, compreender que entre 1 ano e 11 anos nós temos as janelas de oportunidades. Então é ali que o pai tem que investir muito no desenvolvimento do seu filho. Baixar as barreiras entre a escola e a família, né? Porque às vezes é construído realmente barreiras, não há diálogo, só acusações de um lado ou de outro. Construir canais de comunicação saudável. Aumentar o vínculo entre a criança, a escola e a família. Diminuir os riscos de bullying e de violência dentro da escola. Descobrir talentos, reconhecer o potencial e aumentar as emoções positivas. Ver o seu filho participando de uma apresentação de um teatro junto com todos os outros da escola. Olha que maravilha! Olha que lindo! E eu termino hoje a minha fala dizendo o seguinte: isso é um recado para os pais e para as professoras que estão me assistindo. Cuide de seus hábitos, palavras e escolhas. Seu aluno ou filho pode estar observando você, mesmo a criança com deficiência, certo? Então é isso. Cuide dos seus hábitos, do seu jeito de ser, das suas palavras, porque todas essas coisas terão sentido. Gostaram do que eu falei hoje? Então, se você gostou, curta o vídeo. Olhe lá no nosso Instagram, que nós vamos colocar bastante novidades lá. E se você tiver dúvida, não esqueça, manda um WhatsApp para mim, que eu faço questão de responder você, tá bom? Um beijo e até a próxima!